E aí depois a gente vai pra desgraça. Capítulo 24. Deixa eu ver aqui, ó. Você que já tomou aquele café, mas não lavou a louça ainda, chegou o momento de você ir lavar aquela sua louça. Você que ainda não fez o leite das crianças, você que tá adiando passar aquela vassoura na casa, né? Ou no escritório, alô Denis, já tá, faz 5 dias que você tá adiando passar aquela vassoura ali, né? Então agora é o momento, a hora que a gente faz a nossa leitura matinal, você faz essas atividades que você está postergando para fazer, né? Aquele você que está no trabalho, aquele relatório, aquela planilha que faz tempo que você não alimenta, né? Chegou o momento. Chegou o seu grande momento. Agora é hora de você deixar a live aí com aquela leitura só no pé do ouvido, com essa bela voz e ir fazer aquilo que você deveria ter feito e não fez ainda. Aquilo que só você pode fazer por você mesmo. Então é isso. Bora lá então, capítulo 24, o Prêmio Nobel da Paz. O secretário deixou limpinho, aqui tá por fora. F. Capítulo 24, o Prêmio Nobel da Paz. Na vida, ocorrem vez por outra aqueles momentos de realizações indescritíveis, que não podem ser plenamente explicados pelos símbolos que chamamos de palavras. Seu significado só pode ser articulado na linguagem inaudível do coração. 10 de dezembro de 1964, King recebe o Prêmio Nobel da Paz em Oslo. 11 de dezembro, faz palestra na Universidade de Oslo. E 27 de janeiro de 65. Oxe, um ano depois já, né? Não, 27 de janeiro, é dezembro. 27 de janeiro de 65, jantar integrado homenageia King em Atlanta. Após muitos meses de atividades exaustivas no movimento dos direitos civis, internei-me com relutância no hospital para descansar e realizar um check-up completo. Na manhã seguinte, fui acordado por um telefonema de minha mulher. Ela havia recebido uma ligação de uma rede de televisão de Nova York. Tinha sido anunciado em Oslo, Noruega, pelo parlamento daquele país, que eu era o ganhador do Prêmio Nobel da Paz de 1964. Tive dificuldade em abrir os olhos, sem saber ao certo se era apenas um sonho ou se tinha ouvido bem. Primeiro fiquei estupefato. Estava ciente de que minha indicação para essa honraria, mas no calor das responsabilidades de um movimento como o nosso, não se tem tempo para pensar em distrações, em distinções, de modo que eu estava bastante desesperado psicologicamente. Mas então percebi que não se tratava meramente do reconhecimento pela contribuição de um homem num palco da história. Era um tributo ao magnífico drama do movimento dos direitos civis e aos milhares de atores que tão bem haviam desempenhado seus papéis. Na verdade, essas nobres pessoas é quem ganharam esse prêmio Nobel. Um reconhecimento ao pessoal da Terra. Muitos amigos, membros da minha congregação, da minha equipe na Conferência de Liderança Cristã do Sul, as pessoas comuns de várias cidades fizeram a mesma pergunta. Como é ganhar o Nobel da Paz? O prêmio mais cobiçado do mundo? O que isso significa para você? Eu me sentia tão humildemente grato por ter sido escolhido para receber essa honrosa distinção que foi difícil elaborar em minha mente uma forma lúcida de expressar o que isso significa para mim. Sentado em meu escritório na igreja, mergulhado num daqueles raros períodos de solidão e contemplação, encontrei a resposta. Lembrei-me de que, alguns anos antes, estava sentado em meu assento num enorme jato no aeroporto O'Hare, em Chicago. Em questão de momentos, o imenso avião iria decolar para Los Angeles. O alto-falante anunciou que haveria um atraso na partida. Havia algumas dificuldades mecânicas que logo seria resolvida. Olhando pela janela, vi uma dúzia de homens se aproximando do aparelho. Vestiam macacões sujos de graxa. Reuniram-se em torno do avião e começaram a trabalhar. Alguém disse que era o pessoal da Terra. Durante todo o voo, tenho certeza que havia no avião algumas pessoas que estavam gratas ao nosso competente piloto. Outras estavam cientes da existência de um copiloto habilidoso. As aeromoças eram charmosas e gentis. Estou certo de que muitos passageiros tinham consciência da importância do piloto, do copiloto das aeromoças. Mas, em minha mente, em primeiro lugar, e acima de tudo, estava a memória do pessoal da Terra. Há muitos pilotos maravilhosos hoje em dia, traçando o curso, por vezes turbulentos, por vezes suave, do progresso humano. Pilotos como Roy Wilkins e Whitney Young, Philip Randolph, e, no entanto, se não fosse pelo pessoal da Terra, a luta por dignidade humana e justiça social não estaria em órbita.
Foi por isso que imaginei o Prêmio Nobel da Paz como uma honraria, uma recompensa para o pessoal da Terra. Os 50 mil negros de Montgomery, Alabama, que vieram a descobrir que é melhor caminhar com dignidade do que andar de ônibus. Os estudantes de toda essa nação que, ao se sentarem em restaurantes e lojas de departamentos, na verdade estavam se levantando em prol do verdadeiro sonho americano. Os viajantes da liberdade, que sabiam que essa nação não pode ter a esperança de conquistar o espaço até que os corações de seus cidadãos tenham obtido sua paz interior. Medgar Evers, assassinado. Os 3 mártires do Mississippi assassinados. Os americanos, brancos e de cor, que marcharam sobre Washington. Em última análise, deve-se dizer que este prêmio Nobel foi ganho por um movimento de grandes pessoas cuja disciplina, moderação consciente e majestosa coragem os conduziram a um curso não violento buscando estabelecer o reino da justiça e o domínio do amor nessa nossa nação. Albert Lee, Fannie Lou Hamer, Medgar Evers, Shaney Goodman e Schwerner, os milhares de crianças de Brigham, Albany, Augustine e Savannah, que aceitaram ser fisicamente desagredidas e presas e descobriram que o poder da alma é maior que a força da violência. Esses milhares de desconhecidos trouxeram para esse movimento o reconhecimento internacional que recebemos do parlamento norueguês. Membros do pessoal da Terra não ganhariam o Prêmio Nobel da Paz. Seus nomes não entrariam para a história. Eles eram soldados desconhecidos na Segunda Grande Revolução Americana. No entanto, quando os anos se passaram, a luz radiante na verdade se concentrar nessa era maravilhosa que ora vivemos, os homens e mulheres saberão e as crianças irão aprender que temos uma terra melhor, um povo melhor, uma civilização mais nobre graças ao pessoal da terra, que tornou possível que o jato voasse no céu transparente da fraternidade. No dia 10 de dezembro, em Oslo, eu receberia, em nome do pessoal da terra, um símbolo importante que, na verdade, não era para mim. Fiquei muito desconcertado, embora tremendamente satisfeito, com a viagem a Oslo para entregar o Prêmio Nobel. Para a entrega do Prêmio Nobel. A reação à nossa causa em Londres, Estocolmo e Paris, assim como em Oslo, foi muito além da minha imaginação. Essas grandes capitais mundiais viam o racismo em nosso país com horror e repulsa, mas também com certa dose de esperança de que os Estados Unidos pudessem resolver esse problema e apontar o caminho ao resto do mundo. Eu lhes garanti que era essa a nossa intenção no movimento dos direitos civis e nas forças das igrejas e das comunidades trabalhadoras e intelectuais que se haviam comprometido com esse desafio. O Prêmio Nobel da Paz colocava a luta dos direitos civis numa nova dimensão. Eles nos lembrava, enfaticamente, que a maré de opinião pública mundial estava a nosso favor. Embora as pessoas de cor sejam uma minoria aqui na América, há bilhões de pessoas de cor que buscam nos Estados Unidos e em sua população negra a demonstração de que a cor não é obstáculo ou fardo no mundo moderno. As nações do norte da Europa se aliaram orgulhosamente à nossa luta e desafiaram os mitos raciais em todo o mundo. Era a promessa de uma forte aliança internacional pela paz e a fraternidade no planeta. A Europa do Norte, a África, a América Latina mostraram sua disposição de confrontar o problema do racismo no plano mundial. Foi o ponto de partida para o mundo de paz. O negro também tinha de olhar para o exterior. A pobreza e a fome não eram peculiaridade do Harlem, nem do delta do Mississippi. Índia, México, Congo e muitas outras nações enfrentavam essencialmente os mesmos problemas que nós. Desde o momento em que se anunciou que o parlamento norueguês havia me escolhido como ganhador do Prêmio Nobel da Paz de 1964, começaram a chover convites para que eu me envolvesse em assuntos nacionais e internacionais. No caminho para Oslo, tive a oportunidade de discutir temas raciais com o Lord Chanceler da Grã-Bretanha, os membros do parlamento britânico. Também participei da organização de um movimento para unir as pessoas de cor da área em Londres. Estas incluíam caribenhos, indianos, paquistanenses e africanos, que em conjunto enfrentavam a injustiça racial na Grã-Bretanha. Salve, Cris. Bom dia, mano. Pera aí, rapidinho. Cara, hoje foi uma derrota pra mim, viu, cara? Eu coloquei, tô de tênis ainda. Coloquei a roupa aí pra academia, mas não consegui. Mas vamos lá, velho.
Em nossa luta por liberdade e justiça nos Estados Unidos, que também tem sido longa e árdua, temos um forte sentimento de identificação com os que estão envolvidos na luta, muito mais mortal, por liberdade na África do Sul. Agora sabemos como os africanos de lá e seus amigos de outras raças lutaram por meio século para obter sua liberdade por métodos não violentos. Nós homenageamos o chefe Lutuli por sua liderança e agora sabemos como essa não violência foi enfrentada por uma crescente violência do Estado, por uma repressão cada vez maior, culminando nos disparos de Sharpeville e tudo o que ocorreu desde então. E tudo que tem ocorrido desde então. Hoje em dia, grandes líderes, Nelson Mandela e Robert Sobukwe, estão entre as centenas de homens apodrecendo na prisão da Ilha Robben, contra o Estado cruel e fortemente armado, que usa tortura e formas sádicas de interrogatório para esmagar seres humanos, chegando a levar alguns deles a cometer o suicídio. A oposição militante na África do Sul parece neste momento silenciada. É nessa situação, com a grande massa da população sul-africana privada de sua humanidade, da sua dignidade, de oportunidade, de todos os direitos humanos, é nessa situação, com muitos dos melhores e mais bravos sul-africanos cumprindo longas penas de prisão, e alguns já executados, é nessa situação que nós, nos Estados Unidos e na Grã-Bretanha, temos uma responsabilidade singular, pois nós, com os nossos investimentos, com o fracasso dos nossos governos em agir de forma decisiva, é que somos culpados de sustentar a tirania sul-africana. Nossas responsabilidades apresentados Não. Nossa responsabilidade apresenta-nos uma oportunidade única. Podemos aderir à única forma de ação não violenta capaz de promover a liberdade e a justiça na África do Sul. A ação a que os líderes africanos têm apelado, um grande movimento por sanções econômicas. Recebo esse prêmio com uma fé inabalável. Essa foi, para a maioria de nós, a primeira viagem à Escandinávia, e esperávamos fazer muitos novos amigos. Achávamos que tínhamos muito a aprender com a tradição escandinava do socialismo democrático e com a maneira pela qual eles haviam superado muitos problemas sociais e econômicos que ainda infestavam nações bem mais poderosas e abastadas. Tanto na Noruega quanto na Suécia, cujas economias são literalmente sobrepujadas pelo volume de nossas riquezas e pelas extensões de nossas tecnologias, não há favelas nem desempregos. Homens, mulheres e crianças usufruem há muito tempo de serviços médicos e educações gratuitos e de qualidade. Isso, em contraste com as medidas limitadas e hesitantes tomadas por nossa rica nação, me deixou profundamente perturbado. Eu trouxe os cumprimentos de muitos americanos de boa vontade, negros e brancos, comprometidos com a luta por fraternidade e com a cruzada pela paz mundial. Em nome deles, vim a Oslo receber o Prêmio Mundial da Paz, Prêmio Nobel da Paz. Foi de fato um privilégio recebê-lo em nome do movimento não violento e, em benefício dele, me comprometi a usar todo o prêmio, cerca de $54.000. Acho que é o discurso, tá, gente, agora. Recebo hoje esse prêmio com uma fé inabalável na América e uma fé audaciosa no futuro da humanidade. Recuso-me a aceitar a ideia de que o da natureza atual do homem o torne moralmente incapaz de atingir o eterno deve ser, que permanentemente o confronta. Recuso-me a aceitar a ideia de que o homem seja um destroço ou um dejeto no rio da vida que o cerca. Recuso-me a aceitar a visão de que a humanidade está tão tragicamente ligada à noite escura do racismo e da guerra que a aurora luminosa da paz e da fraternidade jamais possa tornar-se realidade. Acredito que mesmo em meio às explosões mortais e a balas perversas que hoje ainda haja esperança de um amanhã mais radioso. Creio que a justiça ferida, que jaz prostrada nas ruas imundadas de sangue de nossas nações, possa ser erguida da poeira da vergonha para reinar suprema entre os filhos do homem. Tenho a audácia de acreditar que pessoas de toda parte possam ter 3 refeições por dia para seus corpos, educação e cultura para suas mentes e dignidade. Igualdade e liberdade para seus espíritos. Creio que aquilo que o homem egocêntrico derrubaram, homens altruístas possam reconstruir. Creio, ainda, que um dia a humanidade irá curvar-se diante do altar de Deus e ser coroada por seu triunfo sobre a guerra e a carnificina, e que a redendora boa vontade não violenta irá proclamar a lei da terra. Ainda creio que vamos triunfar. Essa fé pode nos dar coragem para enfrentar as incertezas do futuro.
Ela dará novas forças aos nossos pés cansados ao continuarmos avançando em direção à cidade da liberdade. Hoje venho a Oslo com um depositário, inspirado e com uma renovada dedicação à humanidade. Recebo esse prêmio em nome de todos os homens e mulheres amantes da paz e da fraternidade. Fiz muita força para conter as lágrimas. Minhas emoções estavam a ponto de transbordar. O que quer que eu fosse, devia à minha família e a todos aqueles que lutaram comigo. Mas minha maior dívida era com a minha mulher. Ela é que dava significado à minha vida. Tudo que eu podia prometer a ela e aquelas milhões de pessoas é que faria o possível para justificar a fé que ela e eles tinham em mim. Eu tentaria mais do que nunca fazer a minha vida algo que elas e eles pudessem se orgulhar. Eu faria no âmbito privado, o que sabia ser exigido por minha responsabilidade pública. E agora? O Prêmio Nobel da Paz foi uma grande honraria, mas não uma com a qual iniciássemos uma era de satisfação no movimento dos direitos civis. Voltamos de Oslo não com a cabeça nas nuvens, congratulando-nos pelas maravilhas do passado recente e tentados a declarar um feriado em nossa luta, mas com os pés firmemente plantados no chão, a convicção reforçada e a determinação galvanizada pelos sonhos de um amanhã mais grandioso e mais brilhante. Ao receber o Prêmio Nobel da Paz de 1964, perguntei por que uma honraria dessa tinha sido atribuída a um movimento que continuava sitiado e envolvido numa luta sem tréguas. A um movimento que seguia em frente com os enormes desprezos pelos riscos e pelo perigo. A um movimento que não havia conquistado a mesma paz e a mesma fraternidade que constituíam a essência do grande legado do Conde Alfred Nobel. Sugeri então que o prêmio não tinha sido dado meramente em reconhecimento pelas realizações do passado, mas também pelo reconhecimento mais profundo de que, de modo não violento, o modo adotado pelo negro americano era a resposta à questão fundamental da nossa época do ponto de vista político e moral: a necessidade de um homem superar a opressão e a violência sem recorrer à violência e à opressão. Em quase todas as coletivas de imprensa realizadas depois que voltei a Oslo, me perguntaram: e agora? Que direção vai tomar o movimento dos direitos civis? Evidentemente, eu não podia falar em nome do movimento como um todo. Havia muitos pilotos, eu era apenas um deles. E a organização que eu presidia, a Conferência da Liderança Cristã do Sul, era antes de tudo uma organização sulista buscando soluções para problemas peculiares dessa região. Mais um discurso, tá, gente? Uma carta aqui, ó. Palestra na Universidade de Oslo. Chegou a hora de uma guerra mundial contra a pobreza. As nações abastadas devem usar os vastos recursos que a riqueza lhe proporcionava para desenvolver os subdesenvolvidos, escolarizar os que não tiveram escola e alimentar os famintos. Em última instância, uma grande nação é uma nação solidária. Nenhum indivíduo ou nação pode ser grande se não se preocupa com os menos afortunados. Esta está profundamente entranhada no tecido de nossa religião e convicção de que os homens são feitos à imagem de Deus e que são almas de infinito valor metafísico, herdeiros de um legado de dignidade e valor. Se percebemos isso como um fato de profundo valor moral, não podemos contentar-nos em ver homens famintos, homens afligidos pela fome e pela doença, quando temos os meios para ajudá-los. As nações ricas devem todas dedicar-se a estabelecer uma ponte sobre o fosso que separa a minoria rica da maioria pobre. 11 de dezembro de 1964. Continuava a pressão para que a SCLC abrisse os escritórios em várias cidades do norte. Chegamos a uma decisão sobre isso após a turnê por empregos e liberdade, que percorreu 10 cidades do norte naquela primavera, embora a principal base de operação da SCLC permanecesse no sul, onde podíamos atacar com mais eficiência as raízes dos males raciais. Passamos a nos envolver muito mais com os problemas do norte urbano. Em outro nível, eu agora tinha de dedicar muita atenção aos 3 problemas que considerava os maiores enfrentados pela humanidade: a injustiça racial em todo o mundo, a pobreza e a guerra. Embora cada um deles parecesse distinto e isolado, todos se interligavam no mesmo envoltório do destino humano. A influência
que eu pudesse ter em resultados da importância que o mundo atribui ao Prêmio Nobel da Paz teria de ser usada para levar a filosofia da não-violência a todos os povos do planeta que enfrentassem o antigo problema da injustiça racial. Eu teria de convencê-los de alguma forma da eficácia dessa arma que corta sem ferir, dessa arma que enobrece o homem que a empunha. Eu me vi pensando cada vez mais naquele que considero o segundo grande mal da humanidade, o mal da pobreza. Esse é um mal que existe tanto em indiano quanto na Índia, tanto em Indiana quanto na Índia, tanto em Nova Orleans quanto em Nova Delhi. Não seria possível concordarmos que realmente chegou a hora de uma guerra total à pobreza, não apenas da grande sociedade, do presidente John, mas em toda a cidade e aldeia do mundo em que esse mal terrível existia? A pobreza, especialmente aquela que atinge cerca de 35 milhões de pessoas nos Estados Unidos, constitui um trágico déficit de vontade humana. Ao que parece, tiramos os pobres de nossas mentes e os excluímos do eixo de nossa sociedade. Permitimos que os pobres se tornassem invisíveis e passamos a ficar com raiva quando eles fazem sentir sua presença. Mas assim como a não-violência expôs a monstruosidade da injustiça racial, devemos agora encontrar maneiras de expor e curar doenças da pobreza, não somente seus sintomas, mas suas causas básicas. O terceiro grande mal que a humanidade enfrenta era algo que me preocupava profundamente. Era o mal da guerra. Em Oslo, sugeri que a filosofia e a estratégia da não-violência se transformassem imediatamente em objetos de estudo e de pesquisas sérias em todo o campo de conflito humano, incluindo as relações entre nações. Não era, acreditava eu, uma sugestão fantasiosa. A paz mundial por meios não violentos não é absurda nem intangível. Todos os outros métodos falharam. Assim precisamos recomeçar. A não-violência é um bom ponto de partida. Aqueles de nós que acreditamos nesse método podem ser as vozes da razão, da sanidade e da compreensão em meio àquelas da violência, do ódio e da emoção. Podemos muito bem estabelecer um clima de paz a partir do qual se possa construir um sistema de paz. Injustiça racial em qualquer lugar do mundo, pobreza, guerra. Quando o homem resolver esses três grandes problemas, terá igualado seu progresso moral ao seu progresso científico e, o que é mais importante, terá aprendido a arte prática de viver em harmonia. O Prêmio Nobel da Paz tinha produzido em mim uma fé ainda mais profunda de que o homem realmente iria portar-se à altura desse desafio e dar nova direção a uma era que caminhava depressa para um final adverso. Em todos os países estrangeiros que visitei, pude perceber que a integridade dos Estados Unidos em todos os seus comprometimentos internacionais estava sendo medida pela escala da justiça racial. Isso se evidenciou trágica e dramaticamente quando aquela caricatura da ilegalidade e insensibilidade encenada em Meridian, Mississippi, foi tema das manchetes em Oslo exatamente no dia da cerimônia do Prêmio Nobel da Paz. No mesmo dia em que o movimento dos direitos civis era agraciado com essa honraria, um comissário federal do Mississippi retirou as acusações contra os 19 homens detidos pelo FBI em função do assassinato brutal de 3 militantes da campanha pelo registro eleitoral ocorrido no verão anterior. Eu me convenci de que era preciso mobilizar a consciência nacional como um todo para enfrentar a trágica situação de violência, terror e fracasso gritante da justiça do Mississippi. Discutimos a possibilidade de um boicote nacional aos produtos daquele estado. Além da proposta do boicote, contudo, havia a oportunidade mais imediata de que o Congresso manifestar-se de uma forma que atacaria as raízes da injustiça no Mississippi. A negação total do direito de voto a seus cidadãos negros. No dia 4 de janeiro de 65, uma segunda-feira, a Câmara dos Deputados teve a oportunidade de contestar o credenciamento de toda a bancada do Mississippi naquela casa, sobre o dispositivo da Lei de 23 de fevereiro de 1870, que readmitiu a representação do Mississippi no Congresso. Foi estipulado que a principal condição para essa readmissão era que todos os cidadãos com 21 anos de idade ou mais, que residissem no estado há 6 meses ou mais e que não fossem nem presidiários nem loucos, deveriam ter o direito de votar. O Mississippi vinha ignorando deliberada e permanentemente esse pacto solene com a nação por mais de 50 anos, mantendo assentos a que não tinha direito e indiferente ao Congresso. A consciência nacional, perturbada pela dupla tragédia de presença da não-violência e da ausência da lei, poderia ter se manifestado em apoio a esse desafio moral.
a uma bancada imoral. Discurso num jantar comemorativo em Atlanta. Outro discurso, tá, gente? Outra carta. Devo confessar que estou gostando de estar no topo dessa montanha e que fico tentado a permanecer aqui e me dedicar a uma vida mais calma e serena. Mas algo lá dentro me lembra de que o vale me chama, apesar de todos os seus perigos, agonias e momentos de frustração. Devo voltar para o vale. Algo me diz que o maior teste para um homem não é como ele se posiciona nos momentos de confronto e incomodidade, mas como ele se posiciona nos momentos de desafio e controvérsia. Assim, devo voltar para o vale, um vale cheio de turbas maldosas sedentas de sangue, mas ao mesmo tempo de garotinhos e garotinhas negros que cresceram com as nuvens malignas da inferioridade, se formando nos céus de suas pequenas mentes. Um vale cheio de milhões de pessoas que, em função da privação econômica e do isolamento social, perderam a esperança e veem a vida como um longo e desolado corredor sem um cartaz que indique a porta da saída. Devo voltar para o vale, um vale literalmente cheio de milhares de negros do Alabama e do Mississippi que são brutalizados, intimidados e por vezes assassinados ao tentarem se registrar e votar. Devo voltar para o vale que se estende por todo o sul e pelas grandes cidades do norte. Um vale cheio de milhões de irmãos brancos e negros asfixiados na jaula hermética da pobreza em meio a uma sociedade abastada. 27 de janeiro de 65. Boa, mais um. Pô, o próximo capítulo é o 25, Malcolm X. Queria ver esse capítulo. Vamos ler ele? Caralho, meu teclado tá acabando a pilha. Vamos precisar lá comprar pilha, velho. Para, pa, 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 parara, pa. Vamos ler então esse episódio? Ou vamos ler esse capítulo, Malcolm X? Tava curioso por esse. Vamos ver? Capítulo 25, Malcolm X. A Have Dream já passou, mano. Passou, ó, no começo quase. Começo não, mas... Pô, foi quase um terço do livro, acho. Mais ou menos ali. Ele era um orador eloquente em defesa de seu ponto de vista, e ninguém pode honestamente duvidar que Malcolm X tinha uma grande preocupação pelos problemas que nós, como raça, enfrentamos. Embora nem sempre concordássemos em relação aos métodos para resolver os problemas raciais, sempre tive grande afeição por Malcolm X e achei que ele tinha a grande habilidade de apontar a existência e a raiz do problema. 26 de março de 64. Após uma coletiva de imprensa no Senado Federal, King tem um breve encontro com Malcolm X. 5 de fevereiro de 65, quase um ano depois, gente. Coretta Scott King reúne-se com Malcolm X em Selma, Alabama. E 21 de fevereiro, também de 65, Malcolm X é assassinado no Harlem. Encontrei Malcolm X uma vez em Washington, mas as circunstâncias não permitiram que conversasse com ele por mais que um minuto. Ele é muito articulado, mas discorda totalmente de muitas de suas opiniões. Políticas e filosóficas. Pelo menos o que eu entendo como sua posição atual. Não quero parecer farisaico ou absolutista, nem que pensem que sou o dono da única verdade, do único caminho. Sei que muitas vezes desejei que ele falasse menos de violência, pois a violência não vai resolver o problema. E, em sua litânia de articular o desespero do negro sem oferecer uma alternativa positiva, criativa, acho que Malcolm tem prestado um grande desserviço a si mesmo e ao nosso povo. A oratória inflamada, demagógica, nos guetos negros, incitando nossa comunidade a se armar e se preparar para se envolver com a violência, como ele tem feito, nada pode produzir senão a dor. Palavras duras, hein? Ô louco.
No caso de uma revolução violenta, seríamos dolorosamente superados em números. E, quando tudo estivesse terminado, os negros enfrentariam as mesmas condições, as mesmas pobrezas e as mesmas privações. A única diferença sendo que sua amargura seria ainda mais intensa, seu desencanto ainda mais abjeto. Assim, em termos tanto morais quanto puramente práticos, o negro americano não tem uma alternativa racional à não violência. Quando me atiraram ovos em Nova York, penso que isso foi realmente um resultado dos grupos nacionalistas negros. Eles tinham ouvido todas essas coisas sobre eu ser conciliador, falar de amor, que transferiram para mim toda a sua amargura em relação ao homem branco. Começaram a pensar que eu estava dizendo para amarem justamente a pessoa pela qual tinha essa atitude amarga. Na verdade, Malcolm X teve uma reunião no dia anterior e falou muito sobre mim. Informou que eu estaria lá no dia seguinte e disse: "Vocês têm que ir lá e mostrar ao velho King o que pensam a respeito dele." E falou muito sobre a não violência, criticando e afirmando que eu aprovava o fato de homens e mulheres negros serem mordidos por cães e atingidos por jatos d'água. Então, acho que esse tipo de reação nasceu do fato de me descreverem como um educado pai Tomás. Sempre achei que eles nunca entenderam o que eu dizia. Não perceberam que há uma grande diferença entre não resistir ao mal e resistir a ele de forma não violenta. É claro que não estou dizendo para vocês se sentarem e aceitarem passivamente a injustiça. Estou falando de uma forma muito poderosa que a faz levantar-se com todo o vigor contra o sistema perverso e não ser um covarde. Você resiste, mas acaba percebendo que acaba percebendo que tática e moralmente é melhor ser não violento. Mesmo que não queira enfrentar a questão moral, seria simplesmente impraticável para o negro pretender tornar violenta essa luta. Mas creio que devemos entender que Malcolm X foi uma vítima do desespero gerado em função de uma sociedade que incute em muitos negros o senso de ser ninguém, tal como se condena a filosofia. O que eu fiz tantas vezes deve-se ser igualmente vigoroso em condenar a existência permanente em nossa sociedade das condições de injustiça racial, depressão e desumanização do ser humano, um produto do ódio e da violência. O terrível pesadelo da violência e da contra-violência é uma das nódoas mais trágicas da história do negro neste país. De muitas maneiras, contudo, ele é típico do caráter confuso das agressões que vêm ocorrendo em função das condições frustrantes da nossa existência. Quantas vezes as frustrações decorrentes de uma cidadania de segunda classe e de uma condição humilhante já produziram uma indignação cega que nos leva a nos agredirmos uns aos outros e a ignorarmos a verdadeira causa de nossos dilemas? É tristemente irônico que aqueles que apontaram com tanta clareza para o mundo branco como a semente do mal agora gastem suas energias na destruição de si mesmos. Malcolm X tornou-se uma figura pública com resultado, em parte, de um documentário para a TV intitulado O ódio que o ódio produz. Esse título mostra de forma clara a natureza da vida e da morte de Malcolm. Ele foi evidentemente o produto do ódio e da violência investidos na frustrante existência do negro neste país. Ele, como tantos de nós, foi uma vítima do desespero que, inevitavelmente, deriva das condições de opressão, pobreza e injustiça que envolvem as massas de nossa raça. Mas, em sua juventude, não havia esperança, não havia pregação, não havia o ensinamento nem os movimentos da não-violência. Ele era jovem demais para os movimentos garveísta, muito pobre para ser um comunista, pois os comunistas concentravam seu trabalho nos intelectuais e operários negros, sem perceberem que as massas negras não se relacionavam com esses setores. E, no entanto, possuía uma inteligência e um vigor natural que exigiam um canal de escape e um meio de expressão. Voltou-se primeiro para o submundo, mas isso não satisfez a busca por significado que domina as mentes dos jovens. Fala em favor da profundidade e da integridade pessoais de Malcolm. Fala em favor da profundidade e da integridade pessoais de Malcolm, o fato de ele não ter se tornado um César do submundo, mas ter se voltado repetidas vezes para a religião em busca de um significado e destino. Malcolm ainda estava em processo de crescimento e transformação na época de seu assassinato brutal e sem sentido. Eu estava na cadeia quando ele esteve em Selma, Alabama. Eu não podia impedir sua ida,
Mas minha filosofia era tão oposta dele que eu nunca o teria convidado a ir a Selma no momento em que estávamos envolvidos numa manifestação não violenta. Isso não diz nada sobre o respeito pessoal que eu tinha por ele. Durante sua visita a Selma, ele conversou longamente com minha mulher, Coreta, com suas lutas pessoais e expressou interesses em trabalhar mais próximo ao movimento não violento, mas ainda não era capaz de renunciar à violência e superar a amargura que a vida havia projetado sobre ele. Houve também indicações de um interesse pela política como forma de enfrentar os problemas do negro. Tudo isso era sinais de que o homem dedicado e zeloso em busca de um programa pelo qual pudesse canalizar os seus talentos. Mas a história não permitiria isso. Um homem que viveu atormentado por ter consciência do estupro sofrido por sua avó e do assassinato de seu pai sob as condições da ordem social atual não aceita prontamente essa mesma ordem nem busca entregar-se a ela. E assim Malcolm foi forçado a viver e morrer como um estrangeiro, uma vítima da violência que o gerou e que ele cortejou durante sua breve, mas promissora vida. O assassinato de Malcolm X foi uma terrível tragédia. Que possamos aprender com esse trágico pesadelo que a violência e o ódio só alimentam a violência e o ódio, e que a palavra de Jesus ainda se dirige a todos os Pedros em potencial. Guardai vossas espadas. Certamente continuaremos discordando, mas devemos discordar sem nos tornarmos violentamente discordantes. Vamos sofrer a tentação da amargura, mas devemos aprender que o ódio é um fardo pesado demais para um povo que caminha em direção ao seu encontro com o destino. O negro americano não pode correr o risco de destruir suas lideranças. O homem de talento são muitos raros para serem destruídos pela inveja, pela ambição e pela rivalidade tribal, antes de atingirem a maturidade plena. Da mesma forma que o assassinato de Patrice Lumumba no Congo, o assassinato de Malcolm X privou o mundo de um líder potencialmente grande. Eu podia não concordar com nenhum desses dois homens, mas conseguia ver neles uma capacidade de liderança que podia respeitar e que só estava começando a amadurecer em matéria de perspicácia e sabedoria. Penso ser ainda mais triste que essa grande tragédia tenha ocorrido no momento em que Malcolm estava reavaliando seus pressupostos filosóficos e caminhando rumo a uma compreensão mais ampla do movimento não violento e a uma tolerância maior em relação aos brancos de maneira geral. Acho que existe uma lição que todos podemos extrair disso. A violência é inviável e agora, mais do que antes, precisamos seguir o curso da não violência para atingir o reino da justiça e o domínio do amor em nossa sociedade. E o ódio, a violência, devem ser atirados internamente ao limbo, se quisermos sobreviver. Num sentido real, o crescimento do nacionalismo negro foi sintomático de um descontentamento e de uma frustração mais profunda que atingem muitos negros em função da permanência da discriminação racial. O nacionalismo negro foi uma saída para esse dilema. Baseou-se numa perspectiva fantasiosa e separatista que condenei pública e privadamente. Ela substituiu a tirania da supremacia branca pela tirania da supremacia negra. Sempre afirmei que nós, como raça, não devemos tentar passar por uma posição de desvantagem para uma posição de vantagem, mas criar um equilíbrio moral em nossa sociedade em que a democracia e a fraternidade sejam uma realidade para todos os homens. Já assistiu Judas Negros, que é depois que Malcolm X morre? Não, nunca assisti não, mano. Professor X sobre o Magneto. Salve, Dom. Palavras duras ali.